Hello, my name is Yuri, and I will talk about what religion was like for our parents. Parents raised in sacred traditions. They taught their children to respect and believe. Faith was the basis of the united family. The love of good, your great gift. Spirituality, a person's legacy. Good morning. My name is Gabriel. Em Deus presente, ouvir religião, a estratégia os ancestors. A religião passou por grandes transformações, com muitas tradições sendo questionadas e novas espiritualidades emergindo. Houve enfraquecimento de práticas tradicionais, especialmente entre jovens, influenciando pela contracultura e pelo questionamento de normas sociais. O cristianismo continuou predominante, mas movimentos como a teologia da libertação na América Latina e o crescimento das igrejas evangélicas e da nova era nos Estados Unidos trouxeram novas perspectivas. O período marcou uma era de busca espiritual e pluralismo, que moralizou décadas seguintes. Hi, my name is Elisa and I am going to talk about religion now and in the future. Bom, quando a gente fala sobre religião atualmente, podemos dizer que as coisas estão muito diferentes como eram no passado. As pessoas evoluíram muito de uns tempos para cá, pensam de uma forma mais livre e com uma mente mais ampla, fazendo com que aqueles costumes rígidos que os nossos pais, os nossos avós eram acostumados com a gente não existe mais e é normal. E eu acredito que no futuro isso vai aumentar cada vez mais, as pessoas vão pensar muito mais além do que pensam agora, e com isso é uma coisa muito boa, né? A gente sempre está em processo de evolução, e é isso. I am Cauã, and I am going to present about technology, about current situation and the future. Only the introduction will be in English because I want to cause a better understanding of the students. A expectativa para o futuro da tecnologia é que ela não substitua o humano, como muitas pessoas dizem, mas sim auxilia o humano. Afinal, não é benéfico para o ser humano que um robô substitua si mesmo. Isso ia tirar muito emprego das pessoas e, querendo ou não, um robô não é um ser humano fazendo alguma coisa, é automatizado. Então pode dar problema. Muita gente cita que possa vir a substituir funções como o médico, o engenheiro, arquiteto, e realmente pode ser que isso sirva para fazer, mas deve ser algo que a gente transforme em algo benéfico, para que seja algo que auxilie e não tire o emprego das pessoas. O futuro que a gente vê, a gente imagina algo como carro voador e tudo isso, mas acho que demora um pouco para acontecer isso. Até porque o ser humano, ele tem uma evolução exponencial, como eu disse, mas esse mundo é um mundo muito futurista, o que a gente pensa e retrata na nossa mente. Então vai evoluir a questão dos robôs e inteligência artificial, mas a gente espera que seja benéfico para o ser humano. Sobre o momento atual da tecnologia, eu acho que é correto afirmar que é uma tecnologia muito avançada. Entretanto, é relativo. É uma tecnologia muito avançada para o passado que tivemos. Mas tendo em vista que o ser humano e a tecnologia estão em um crescimento exponencial, não é possível a gente aferir que é o melhor momento possível. Porque a tecnologia ainda vai evoluir muito, aí com a inteligência artificial, com os robôs que estão sendo criados, que até pessoas especulam que possam vir a substituir pessoas no futuro. Em algumas profissões só, acredito que seja meio difícil de substituir no geral,
mas o momento atual da nossa tecnologia é basicamente esse. Eu sou a Ana Júlia e eu vou falar sobre como era a tecnologia no tempo dos nossos pais. So, back then, in 70s and 80s, people were starting to use technology in new ways. At the time, computers were huge machines that filled entire rooms. They were mostly used by businesses and universities, but these computers were slow and could only do simple tasks. Also, there was no internet like we know it today. The TVs were mostly black and white, and there were only a few channels to watch. And people listened to music on cassette tapes or vinyl records. In those days, most people had landline phones at home because they didn't use cell phones like we do nowadays. But what about the 90s? The 90s marked the beginning of digital era with many technologies we use today emerging at that time. Hello, my name is Natalia and I'm from Colégio SESI and I'm going to explain what technology in the grandparent era. Como eu já tinha dito anteriormente, eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia na era dos nossos avós. A gente pode começar falando sobre o assunto, introduzindo quais eram os meios de comunicação que eles usavam para se falar entre si, quando estavam longes. Eles costumavam usar bastante telefone sem fio, eles utilizavam telegramas, cartas e rádios. Bom, a gente pode falar também que isso não eram coisas que eram fáceis na época deles. Todo mundo tinha dificuldade para conseguir esses equipamentos, né? Então, tipo, como hoje todo mundo tem um celular, na época deles não era tão fácil todo mundo ter um telefone fixo em casa. E isso é um negócio que a gente pode também ver como que o nosso mundo atual tá e como a tecnologia inovou de uns tempos pra cá. É basicamente isso.